Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal! Confira nesse vídeo as principais notícias do nosso Cruzeirão cabuloso! Pessoal, tem Vidalba em entrevista emocionante onde revelou sonho no Cruzeiro. E o nosso vice-presidente, Pedro Júnior, explicou em entrevista a saída de Matos e Dudu do Cruzeiro. E tem também bastidores recheados do mercado do Cruzeiro. Pessoal, Cruzeiro quer jogador gringo nessa janela e pode pagar uma bolada para trazer jogador. Então, bora lá ficar comigo até o final do vídeo que te conto tudo sobre estas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, é claro, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, já deixe o seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aí do nosso zagueiro Vidalba. Ele que é titular da defesa do Cruzeiro sob o comando do nosso técnico Leonardo Jardim. Vidalba admitiu que seu grande sonho é conquistar um título com a camisa celeste. O zagueiro argentino elegeu uma competição preferida para vencer com o nosso Cruzeiro. Em entrevista ao canal Sec Informes no YouTube, Vidalba afirmou que gostaria muito de vencer a Copa do Brasil. O defensor destacou o peso do torneio na história do Cruzeiro como justificativa para a sua escolha. O Cruzeiro é o maior campeão com 6 títulos. Pessoal, olha o que disse Vidalba, ele iniciou, abre aspas, claramente, o sonho seria levantar uma taça. Se eu pudesse escolher, escolheria a Copa do Brasil, porque sei a importância que ela tem para o clube. Fecha aspas, iniciou aí Vidalba. Ele que também mostrou grande senso de solidariedade ao citar 2 companheiros do time na resposta. Ele disse que ficaria muito feliz pelos xarás Lucas Silva e Lucas Romero, que com o possível título subiriam ainda mais na prateleira dos ídolos da história do nosso cabuloso. Pessoal, no total, só para título de curiosidade, das 2 passagens pelo Cruzeiro de 2016 a 2019 e 2024 até então, Romero marcou 6 gols e conquistou 7 títulos. Pelo Cruzeiro, ele já conquistou 2 taças da Copa do Brasil, a de 17 e 18, e 2 do Mineiro, 18 e 19. E já Lucas Silva foi formado aí nas nossas categorias de base e está em sua 3ª passagem pelo Cruzeiro. Ao todo, foram 7 títulos conquistados, pessoal. 3 mineiros, 2014, 18 e 19, 2 Copa do Brasil, 17 e 18, e 2 Brasileirões, 13 e 14. Pessoal, e durante a entrevista, Vidalba falou sobre todos os seus sonhos e principalmente, a grandiosidade que é, jogar no Cruzeiro. E ele que vive um grande momento aqui no cabuloso, o zagueiro que é peça fundamental nesse esquema tático de Leonardo Jardim. E ele divide espaço com Fabrício Bruno, que atua aí pelo lado direito da defesa. E desde o jogo contra o São Paulo, o Cruzeiro entrou em campo 14 vezes. Dessas oportunidades, Vidalba foi titular em 10 delas, sendo que só ficou de fora das demais por motivos maiores. Ele teve suspenso diante do Palmeiras e foi preservado contra o Palestino, Muxuquiruna e União de Santa Fé, quando Jardim optou por escalar o time reserva. E Vidalba teve atuações seguras, pessoal, tanto contra o Bahia, contra o Bragantino, Vasco, Flamengo, Sport, Atlético Mineiro e Fortaleza. Isso tudo pelo Brasileirão. E contra o Palestino em casa pelo Sul-Americana. E Vila Nova 2 vezes pela 3ª fase da Copa do Brasil. E sem contar, pessoal, que Vidalba é o exemplo claro e nítido do Cruzeiro, de superação. Ele que chegou a ser a 3ª, 4ª opção na zaga,
né? No início aí com o Leonardo Jardim foi muito mal, mas deu a volta por cima com trabalho, dedicação e esforço. E hoje sim, pessoal, ele é peça fundamental, peça-chave nessa defesa aí, junto com Fabrício Bruno. E Vidalba, que é um cara aí muito humilde, muito sincero, muito honesto em suas palavras, né? Teve uma entrevista que ele deu pós-jogo, né? Ali nos bastidores, né? Na zona mista para Samuel Venâncio uma vez, onde que ele falou que para ele não importava onde que ele ia jogar, ele simplesmente jogava, né? Então ele não ficava preocupando o que o Jardim queria falar, o que o Jardim ia chamar ele para conversar, simplesmente se chamasse ele para jogar, ele entrava em campo e dava o melhor, dava vida, e é o que ele tem feito. Então ele é uma peça fundamental e destaque aí de superação desse nosso Cruzeirão cabuloso. Pessoal, e falar em superação, né, em falar em transformação, em reforma, né, o nosso vice-presidente da SAF aí, Pedro Júnior, explicou aí, né, a saída de Matos e Dudu do Cruzeiro. Pessoal, a situação de Alexandre Matos no Cruzeiro e a passagem relâmpago de Dudu pelo clube foram explicadas aí pelo nosso vice-presidente da SAF, Pedro Júnior. O dirigente afirmou que não houve atritos com os dois ex-funcionários do Cruzeiro e garantiu que as saídas foram tranquilas e positivas para todos os lados. Dudu, que foi quem deixou o Cruzeiro primeiro, ele que voltou ao Cruzeiro com o apoio de Matos, se envolveu aí em polêmicas nos primeiros jogos com o Jardim no comando, chegando a questionar a escolha do treinador por colocá-lo no banco de reserva. Então, Pedro Júnior, que agora estará ainda mais presente no futebol do Cruzeiro, afirmou que o treinador teve autonomia para trabalhar com o elenco e que a passagem breve do atacante não é vista aí como um fracasso, né? E ele disse, abre aspas, o Dudu queria muito jogar, a gente sempre tem processo e demos muita liberdade para o Leonardo Jardim fazer as suas escolhas, que foram importantes e determinantes. A gente não dita como um fracasso, são possibilidades que às vezes o atleta tem aqui uma expectativa muito alta de estar aqui e não dá certo. O Dudu foi um casamento que não deu certo. Ambos os lados tinham expectativas de grande sucesso, só que ambos os lados entenderam que para o atleta e para o Cruzeiro seria melhor esse afastamento. Fecha aspas, né? Afirmou aí Pedro Júnior em entrevista. Dudu que chegou ao Cruzeiro no início dessa temporada após uma reviravolta no meio do ano passado, quando o Cruzeiro chegou a anunciá-lo, mas o jogador decidiu ficar no Palmeiras até o fim do contrato. Pelo Cruzeiro, Dudu atuou em 17 jogos e marcou 2 gols e recentemente foi anunciado aí pelo nosso rival Atlético Mineiro, né? Graças a Deus tá pro lado de lá da Lagoa e deu sossego pra gente, né? E também Pedro Júnior falou da saída de Matos. Exatos 30 dias após o anúncio da saída de Dudu, Alexandre Matos também deixou o Cruzeiro, né? Ele que foi anunciado no Santos. No time do Cruzeiro, Matos perdeu espaço com a chegada de Leonardo Jardim. E o Cruzeiro, né, e dirigente decidiram então o fim aí dessa parceria entre Alexandre Matos e Cruzeiro. E Pedro Júnior, né, afirmou que a saída foi bem tranquila, sem nenhum desgaste na relação, né? E ele falou que a saída de Matos foi bem tranquila e desde quando Leonardo Jardim chegou, né, a direção criou aí um núcleo de futebol. E desse núcleo participava ele, como vice-presidente, o Matos, o Pelaipe e o Leonardo Jardim. E dentro desse núcleo foi sempre discutido o planejamento do clube, contratações, saída, o que poderia fazer para melhorar. E nesse meio tempo, o Matos recebeu a proposta do Santos, que era um projeto para ele, né, muito interessante. E desde, pessoal, que Pedrinho BH se tornou dono do Cruzeiro, Matos estava sempre presente. E ele era de confiança do Pedrinho. E com o Matos, o Cruzeiro contratou aí grandes nomes, né? Temos que ser justos, como Cássio, Gabigol, Dudu. Mas com o Jardim, a estrutura do futebol mudou e o treinador também passou a fazer parte das decisões de futebol do Cruzeiro. E Pedro Júnior e Matos trabalharam juntos por mais de 1 ano. E o vice-presidente agradeceu aí, né, o ex-CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos, né, por todos
ou serviços prestados. E sem a figura aí de Alexandre Matos no Cruzeiro, Pedro Júnior, que antes era mais atuante no financeiro e administrativo do Cruzeiro, passa também a atuar mais no futebol, como em contratações aí de jogadores. É claro, com o auxílio de Pelaipe e Jardim, Pedro terá a tarefa aí de cuidar do elenco e ser personagem central do setor de futebol do Cruzeiro. Lembrando, pessoal, né, que a direção do Cruzeiro deixou muito claro que todo jogador que vai deixar o Cruzeiro ou vir para o Cruzeiro só terá o veredito final por Leonardo Jardim. Então é o Careca que decide quem chega e quem sai. E é claro, a parte administrativa, a parte de contrato, essas coisas, ficam a cargo aí, né, de Pelaipe com a chefia aí, com a gestão de Pedro Júnior, né, que vão ficar com a parte aí burocrática em relação, né, às contratações. E falando em contratações, pessoal, segundo notícia aí do site zero.com.br, o Cruzeiro quer jogador gringo nessa janela e pode pagar uma bolada para trazer aí esse jogador, né? E o mercado da bola que segue movimentado, e o nome da vez, segundo o zero.com.br, é do meia Alan Lescano, de 23 anos, que atua pelo Argentinos Júnior. O jogador argentino tem chamado a atenção de clubes brasileiros, e 3 clubes já demonstraram interesse, que seriam Cruzeiro, Palmeiras e Vasco. Lescano é considerado uma das promessas da equipe de Buenos Aires e tem se destacado pela versatilidade do setor ofensivo, além de boa capacidade técnica e visão de jogo. Pessoal, e as sondagens ainda são iniciais e não houve proposta oficial até o momento, mas o nome do atleta está sendo aí bem avaliado com atenção pelo departamento de futebol, tanto do Cruzeiro como do Vasco e do Palmeiras. O Cruzeiro, inclusive, busca reforços pontuais para a sequência da temporada e vê no argentino um perfil que pode agregar muita qualidade ao elenco, comandado aí pelo nosso careca, né, o Mister Leonardo Jardim. A concorrência, no entanto, pessoal, promete aí ser muito forte, né? Lembrando que Palmeiras, né, tem aí muita grana, muito investimento também, né? Então, vamos aguardar aí. Lembrando que Leonardo Jardim, tanto ele como o Pedrinho BH, como o próprio Pedro Júnior, já deixaram claro aí que o objetivo do Cruzeiro é trazer jogadores jovens com perfil físico aí, né, com as características físicas e técnicas que se encaixam nesse tipo de jogo. Leonardo Jardim, né, intenso, perde e ganha muito rápido, transição rápida, trabalhar sempre aí nas verticais. Então, o Cruzeiro vai buscar esse perfil de jogador para o setor ofensivo e, é claro, com idade aí baixa, para poder dar retorno tanto técnico e, é claro, também retorno financeiro para o Cruzeiro numa possível aí negociação futura. Pessoal, bastidores quentes aí do nosso Cruzeirão cabuloso. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, já deixe o seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo, viu? Um grande abraço, tchau, tchau!